igreja com a paz do Senhor. Amém. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em João, capítulo 4. Enquanto vocês abrem, eu quero testemunhar minha alegria de poder estar retornando a essa casa mais uma vez. Pastor, seu esposo, Deus continue abençoando. Ao meu amigo Marcelo que fez o convite, Deus abençoe você e toda a sua casa. Aos que visitam, aos que congregam, Deus abençoe. Já a partir daqui eu me chamo Ariane, faço parte da Assembleia de Deus em Campo Grande e deixo aqui um abraço do meu pastor para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações na noite desse dia, porque falando Ele já está. Eu quero dividir algo que o Senhor palestrou comigo e quero dividir isso com você hoje essa noite. João capítulo 4, versículo 15 e 16. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu sempre costumo brincar dizendo que no final dá tudo certo e a gente se encontra. João 4, 15 diz o seguinte: disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Só para a gente entender um pouquinho da importância do que está acontecendo aqui nesse momento, o contexto histórico que vai marcar o capítulo 4 do livro de João é o seguinte: após o povo se igualar muito aos outros povos e quererem para si um rei que os governasse terrenamente, o Senhor assim permite e levanta Saul. Depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão, e o povo ele acaba entrando em declínio espiritual por diversas vezes. E após o reinado de Salomão, as tribos elas vão se dividir, porque há uma rebelião no meio do povo com Jeroboão, e eles agora se dividem. 10 tribos vão para o norte e as 2 tribos vão para o sul. Quando há essa divisão, agora quem está no sul fica com a capital em Jerusalém, e quem está no norte fica com a capital em Samaria. E quem está no reino do norte até continua adorando a Deus, só que em um porém. Em um determinado momento da história, a Assíria vai dominar o reinado do norte. E é por isso que quando a gente olha para a história do povo, em toda a Bíblia, vira e mexe, o reino do norte, bem mais do que o reino do sul, acaba caindo em idolatria, acaba caindo em pecado, acaba causando divisão entre Deus e eles por causa dos seus pecados e das suas idolatrias. Então agora quem está em Jerusalém, que é o povo de Judá, olha para quem está no reino do norte, com a capital em Samaria, tomada agora pela Síria, e diz: vocês não fazem mais parte da gente, porque está muito misturado. Vocês casaram com outros povos, até cultuam a Deus, mas ainda tem outros povos no meio de vocês. Surgiram então os samaritanos. E essa divisão ela vai piorar após a Babilônia, onde eles ficaram cativos. Quando vem Esdras, Zorobabel e Neemias, trazendo a reforma que a gente tão está acostumado a conhecer, mas já na parte de Neemias, os samaritanos eles chegam até o povo para poder fazerem parte da reforma também.
vocês também não vão? Aí o corajoso vai virar para ele e vai dizer: para que iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então João, ele vai fazer questão de destacar a essência de Jesus, o Cristo. E dentre esses discursos duros e pesados que João vai relatar, o da mulher samaritana é um desses. Essa mulher, ela estava marcada, sentenciada pela história, pela sua vida, pelo ambiente que ela habitava, por onde ela morava, pela sua trajetória de vida. E já viste aqui quando fala acerca dos 5 maridos que essa mulher teve, o que ela tem agora também não era dela? Há algumas discussões que são deuses de adoração e outros falam que era realmente marido. Mas a questão era que, de uma forma ou de outra, essa mulher teve a sua vida corrompida. Jesus agora vem caminhando. Eu acho muito interessante que o texto vai começar dizendo que era necessário passar por Samaria. Jesus então encontra aquela mulher, na verdade, ele marca o encontro com aquela mulher e eles começam um diálogo muito sério. E aos poucos essa mulher vai entendendo o que Jesus quer tratar com ela. Jesus pede água, ela vira para ele e diz: como é que tu quer água se nem cântaro tu tem para tirar água daqui? Jesus contra-responde ela dizendo o seguinte: se tu soubesse que te pede água, tu me pediria e eu te daria água da vida eterna. E ela parece que vai entendendo a seriedade do diálogo e de tudo aquilo que Jesus quer tratar através da vida dela e também com ela. E quando esse diálogo vai ficando mais profundo e ela começa a entender que não é um diálogo terreno, mas é um diálogo onde Deus está tratando da alma dela, entra o versículo que nós lemos. Jesus vira para ela e diz: tá bom. Ela olha para Jesus e diz: eu não quero mais voltar a esse poço. Eu não quero mais tirar dessa água. Em outras palavras, coisa de cabeça. Ela está dizendo para Jesus: eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero mais ter sede. Já que até que a nossa conversa foi de mudança, já que até que tu tem se revelado para mim como mestre, como Senhor, como aquele que está disposto a mudar a minha vida, porque historicamente elas não podiam nem conversar. Jesus era homem, ela mulher, samaritana, tudo para não ter esse diálogo com Jesus. Tinha tudo para essa conversa não acontecer. Só que era necessário aquele momento. E torno a dizer que quando ela entende a seriedade da conversa e ela percebe que o que Jesus tem para entregar, que o que Jesus tem para dar vai mudar a vida dela, ela vira para ele e fala: eu não quero voltar aqui para tirar água. Eu não quero ter sede de novo e voltar aqui. Aí Jesus aprofunda mais ainda a conversa. Quer voltar aqui não? Não. Quer ter a vida mudada? Quer. Quer nunca mais ter sede? Quero, mestre. Nunca mais ter sede. O que eu preciso fazer então? Vai lá e chama o teu marido. O que Jesus está dizendo para ela é: o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. A sede que eu tenho para matar, eu vou matar. Só que eu quero saber se tu está com coragem de pegar aquilo que te rouba de mim, que te tira de mim, que te trouxe peso até agora e trazer para o diálogo comigo.
quebrar ciclos, é expor. O primeiro passo para sair de situações que estão tirando a gente de Deus e que estão tirando a nossa sede dele é expor tudo que está do lado de dentro. Jesus conhecia a história dela. Jesus sabia quem era ela. Sabia de tudo que ela tinha feito. Mas quando ele chama a mulher para o diálogo, ele diz: vai lá, pega o teu marido e volta aqui para a gente conversar. E tem que ter coragem de pegar aquilo que nos tira do propósito de Deus e que tira a sede da nossa alma dele e trazer para o diálogo com ele. É como se ela estivesse dizendo: tá bom, oscilação, Jesus quer ter um papo com a gente. Vontade de mundo, Jesus quer ter um papo com a gente. Vontade de cair, Jesus quer ter um papo com a gente. Preguiça, Jesus quer ter um papo com a gente. Aí a gente acha que pecado é só comunicação e fofoca. É não. Falta de vontade de orar, Jesus quer bater um papo com a gente. Tudo aquilo que rouba a minha sede de Deus, ele está dizendo: vai lá, pega e vem aqui pra gente ter um diálogo. Vem aqui pra gente conversar. Vem aqui pra gente ajeitar as coisas. Eu falo isso como jovem. Acredito sim na minha geração. Acredito sim no Deus que levanta. Acredito sim no Deus que usa. Mas a gente está precisando trazer algumas coisas para ter um diálogo com Jesus. Aleluia, Jesus. A gente precisa colocar algumas coisas claras com Jesus. Porque é que às vezes a gente toma um susto. Fulano caiu. Como? É que estava com o marido escondido dentro de casa. Fulano desviou com pesar. Como? Estava com o marido escondido dentro de casa. Porque trazer marido para dialogar com Jesus tem que ter coragem. Só que qual é o nosso problema? Coragem para pecar? Tem. Coragem para desviar? Tem. Coragem para fazer errado? Tem. Mas na hora de pegar o pecado e dialogar com Jesus, perde a coragem. Na hora de pegar o marido e dialogar com Jesus, não tem coragem. Só que Jesus está dizendo pra gente: vem, porque hoje é noite de diálogo. Quem trabalha com coisa oculta é ocultismo. Quem trabalha com coisa oculta é para suplicar que é a concorrência. Aqui a gente trabalha com verdade. Aqui a gente trabalha com sinceridade. Ariane caiu, sacode a poeira e levanta. Ariane errou, sacode a poeira e levanta. O que não dá é para ficar com o marido escondido em casa, achando que Jesus não está vendo. E sabe o que é interessante? É que ela vira para Jesus e fala: eu não quero mais voltar aqui. O desejo partiu do coração dela. Só que Jesus não vai fazer tudo por ela. Já te dei força, sai. Já falei contigo, sai. Já estou dizendo que estou te livrando há muito tempo, sai. Não te quero nesse cenário.
não vou saber te explicar. Eu só sei que quando a gente leva o marido para o diálogo com Jesus, ele tira da nossa vida. Não precisa vestir máscara diante dele. Não precisa se fazer de forte diante dele. Não precisa ter
apresentar o meu marido diante dele. Então tira essa coisa da tua